Eu sou Glicéria Tupinambá, eu moro no território Tupinambá de Olivença, na região do sul da Bahia. Eu sou a Francinete Bittencourt Fontes, sou da etnia Baniwa, eu sou do território indígena Alto Rio Negro. Meu nome é Nelly e eu sou do Vale do Javari. Please give a warm welcome to Francinete Baniwa. She'll be a doctor by next year to talk a little bit about her work and her people. A gente está tendo o privilégio de estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco mais da experiência como mulheres antropólogas. A gente tem um conceito, uma ciência própria nossa como indígena de interpretar as narrativas e de entender o mundo da antropologia. Que essa questão de sermos objeto de estudo, né? E hoje a gente é protagonismo dessas nossas próprias narrativas, da nossa própria história. E a Nelly olhou para mim e falou: um dia também a gente vai ser professora de universidade, assim como ela. Eu falei: com certeza. Então a gente está aqui por essas relações, né, de conhecimentos e de trocas. Eu vim de Vale do Javari, que é essa mapa, povo marubo, mas nós nos consideramos como Yuraraci, povo corpo. Então esses são o Nauvoo que existe hoje. Com o passar do tempo foi se misturando e foi alguns conflitos rápido de mulheres, então tudo isso foi diminuindo. Hoje encontra no Vale do Javari o nosso composto Yuraraci. Basically, I'd like to present to you the three Amerindians, activists, leaders, artists, and anthropologists as well. A new generation of academics coming up out of the indigenous villages. So the project financed by the University of St Andrews called Amplifying Amerindian Voices. So I won't say any more than that because it's basically them that are going to be speaking. Estar aqui hoje é um grande privilégio em saber que a gente tem um parceiro que está nessa luta na questão da preservação do meio ambiente. No sul da Bahia, no sul, extremo sul, está tendo o ataque dos pistoleiros, dos fazendeiros contra as populações indígenas. Mas quem sofre mais também é a própria terra e a própria natureza. A gente não se vê, né, vivendo num lugar sem a floresta em pé, sem ter lugares sagrados, sem ter o rio correndo que é limpo para a gente beber. Nelly Marubo worked closely with Bruno Pereira, who was murdered. She'd like to talk about that situation, which is particularly acute. Estamos sendo invadidos de várias formas, né? Dos madeireiros, plantadores de cocas, carimbeiros, pescadores. Scotland is a country which, in previous centuries, saw massive deforestation, seizure of land from the people who lived there, including by violence, and the inequality that arose from that is still with us centuries later. É triste, né? Porque o que a gente passou também, né? O que os nossos avós passaram com a chegada de pessoas, né? Do colonizador, essas queimadas de malocas, de proibir falar a língua. E aqui também teve isso, né? Chegou pessoas matando, escravizando, obrigando, tirando do território, colocando para outro território. E essa cicatriz que a gente carrega, né? De alguém desconhecido vir e manda no nosso território. Eu ainda jovem, né, criança, na minha infância, né,
eu andava na mata, eu pescava de jereré, eu subia em árvores, eu colhia frutos. E um dia nessa rotina, né, um dia eu encontrei a cerca. E essa cerca impedia de eu chegar até o rio. E aí nós voltamos. E quando chegamos cá, tinha uma cancela, corrente cadeada. E voltamos, e aí conseguimos pular por cima, né? We jumped over it. E falar para os nossos pais o que estava acontecendo, que a gente também não entendia. E daquele dia em diante a gente ficou em umas áreas bem apertadinhas, bem pequenas. Então a gente iniciou nossas primeiras retomadas. E pegamos os caçadores, botamos para fora, os madeireiros para fora. Porque eles estavam desmatando as madeiras, e as madeiras centenárias. Eram madeiras que do nascente dos rios. E a gente já tinha perdido, a gente tinha mais de 500 nascentes de rios. E todos estavam devastados. Então aí eles abriram mais uma vez caçada aos tupinambás. E aí meu irmão, Cacique Babau, foi preso. Meus outros irmãos também foram presos. Eu também fui presa. E em 2008, teve um ataque maior dentro da comunidade, que foi a mão do Estado em cima da gente. E aí muitas mulheres foram baleadas, né, com tiro, que eles usam dizendo que é de efeito moral, e elas nesse momento estavam retirando as crianças do espaço para levar para a mata. E aí eles queimaram todos os nossos adereços, bagaçaram as comidas, levaram as documentações que a gente tinha, nossos artesanatos. A gente teve apoio dos pesquisadores de várias universidades que vieram estudar, ver de perto o que estava acontecendo. E muitas coisas eles conseguiram registrar, que era praticamente era uma violação do nosso direito e era uma criminalização em cima das nossas lideranças. Então aí a gente foi mais se fortalecendo mais ainda, se organizando, se apropriando dos nossos direitos. E a gente ficou muito feliz com o retorno da terra. Hoje a floresta volta. A gente recuperou os nascentes, a gente tem 5 espécies de onça. A gente vê os bichos passando no fundo da casa que a gente não tinha visto mais. E ver esses animais voltando, nossa, fala, a gente tem que lutar 2 vezes mais. E se organizar também, como para futuras gerações a gente ter isso. Estamos levando uma voz que não é só nossa voz, mas é uma voz da floresta, dos animais, da fauna, da flora, da água, que existe outra maneira de vida e que a gente tem esse direito de viver a nossa forma de viver conectado com a terra. This place has been in my family for a ridiculously long time, but my dad took over about 40 years ago. My dad was quite ecologically informed already. He looked for ways that he could kind of gradually make more space for nature. More is required in response to the biodiversity crisis and climate change. And whilst people here talk a lot about the Amazon rainforest, so much of our own nature has been destroyed historically that we are not even aware of what it might look like. So now we've embarked on a new project. 2/3 of the land is now no longer in agriculture. But this part is what we call Banff Wildland. It's 450 acres. When we said that this was a reforesting project, then they were really very interested in the notion. But everything is so new and so different that I think they'll probably have to explain for themselves what they're thinking about it and what they're seeing. I don't know what they're seeing. Você vê, é folha? É folha? É folha? A gente pode ver, elas estão. Estranho, muito estranho. Eu pensei muito, né, que o branco, ele divide muito o conhecimento, né? Biologia, eu poderia estudar biologia, poderia estudar geografia, poderia estar na antropologia, para eu poder conhecer
vários mundos para eu poder contar o que é que o meu povo pensa em questão da árvore, das aves, da energia solar. Então tudo isso está conectado no nosso corpo. Tudo isso, se a gente tirar, também tira a essência dessa floresta. E a gente sempre fica é sempre incompleto quanto a gente vivencia isso, né? I agree that white people are extremely divorced from these ideas because we don't understand all of the connections, and we know that whenever we try to do something, it's always kind of blundering and we're always forgetting something. Essa consciência para algumas pessoas também a importância de reflorestar o lugar, de deixar a floresta agir por si só, ter essas iniciativas incríveis, né, que a gente se emociona por saber que tem pessoas que estão nessa mesma luta, nessa mesma causa com a gente. Beavers are a species which were made extinct probably 400 years ago. And so we brought beavers here in 2002, and they've restored wetlands capaciously all over Banff, and as a result they've increased biodiversity. Tudo isso é regeneração natural. Aqui é uma espécie de árvore aqui que chama beech. Aqui aquele árvore rowan que tem também que é nativa daqui. E essa aqui já foi muito rápido, as pessoas ficam surpresas com essa regeneração natural. Aqui as pessoas têm essa relação muito forte com as árvores, com flores, com o lugar. E isso tem chamado a nossa atenção, né? Porque a gente tem visto só nos territórios indígenas onde a gente mora, né? They are secretly a delicacy in some places. But you have to eat a very small amount. Poisoning yourself. Poison and medicine is actually much finer than you might think. Shamans used to drink them. She wants to know why Santa Claus can fly, having had some of the... Ele estava explicando. As renas que comem, os viados, as renas, aí começam a ficar pulando. Procura uma rena e vamos brigar ele come para fazer xixi. Espremer. Got any reindeer? A gente precisa ouvir mais os xamãs, né? A gente sabe que não só depende de nós para que a gente possa ter floresta em pé, respirar um ar puro, mas a gente precisa de uma consciência coletiva da importância da floresta em pé. Então esse lugar tem uma narrativa incrível, né? Da língua, da culinária. E tem cidades vizinhas, que tem vilas de pescadores, né? Um outro lugar, uma outra realidade. Ainda só aqui a terra tem água. Nós, povos indígenas, sabemos fazer a água voltar. É só deixar a floresta florescer. A água volta. O que precisamos fazer para mudar o mundo, né? Com olhar especificamente para a questão do meio ambiente. As universidades, governos precisam ter muito diálogo com indígenas. Acho que uma conversa a gente entraria, né, numa solução. Qual é a forma boa para se viver? O que significa bem viver, né? You talked a lot about this sensitivity to the rest of nature, and I can imagine that being something that is being disrupted quite severely, either from sort of deforestation or climate change. A gente monitora essa questão do tempo através das constelações, né? Você sabe tal época de verão, época de chuva, época da seca. Tudo era perfeito assim. E hoje tá tudo embaralhado, complicado. Então, essas mudanças climáticas, que é desmatamento aqui em grandes, no mundo todo, afeta diretamente a nossa vivência dentro dos territórios.
Para mim é uma virtude maravilhosa, é o melhor, eu não sei nem te dizer da emoção, da alegria de encontrar parentes como parente e a gente ser conectada, conexão de alma, de corpo, de luta, de experiência, de resistência. As mulheres indígenas, em geral, que cruzei a vida delas, sempre me ensinaram muita coisa. Sempre com a história potente, sempre com uma luta que me dá força, me fortalece. Então, conhecer outras mulheres na mesma caminhada, na mesma direção, no mesmo pensamento, de voltar para a comunidade, fazer essa luta, essa resistência, a gente não está só. Está sendo um presente para mim, de estar junto, encontrar elas na mesma luta. Uma vez eu me deparo com a Zélia Tupinambá contando esses detalhes do que aconteceu com ela, a luta, e ela sendo a frente desse movimento que ela enfrentou. Então, nossa, eu não posso desistir. Cultura é resistência, né? Precisamos continuar a perseguir nossos objetivos e metas de povo, mas para isso é necessário mantermos sempre nossas ferramentas afiadas e os instrumentos afinados, ou seja, unido a essa questão da coletividade. Okay. Tudo pelo melhor viver e cada vez mais. Bom, bem viver, né? É a filosofia da convivência entre humanos e não humanos. Exatamente, essa relação entre dois mundos. Né? So this idea of living well is the Amerindian philosophical conception of how you live in this world of humans and non-humans with good relations. Obrigada.